Bem-vinda, bem-vindo a esse canal, a esse espaço. Bom, meu nome é Vanessa Garcia e eu quero te convidar a pegar o seu café, o seu chá, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre trabalho, sobre como que a gente consegue colocar o trabalho num lugar mais saudável na nossa vida. A gente vai falar um pouquinho sobre burnout, sobre ser workaholic, sobre terapias, sobre Theta Healing. A gente vai falar sobre carreiras, transição de carreiras. A gente vai falar sobre empreendedorismo. A gente vai falar, eu falo a gente porque é uma troca, é uma conversa. Não existe certo ou errado. A gente vai falar muito mais do que alinhamento entre fazer aquilo que você gosta de fazer, ganhar dinheiro, mas como ter uma vida mais equilibrada, mais saudável, mais sustentável. Não só para que a gente tenha sustento, din-din falando, mas para que a gente consiga levar esse negócio, essa carreira por mais tempo, de uma forma realmente saudável, de uma forma equilibrada. Eu acredito nisso. Eu acredito que é possível a gente fazer aquilo que a gente gosta, ganhar dinheiro e ter uma vida equilibrada. Antes da gente adentrar nesse mundo, antes da gente começar a falar e conversar sobre isso, eu preciso me apresentar, eu preciso te falar por que eu criei esse canal, eu preciso te falar por que eu sinto a necessidade de falar sobre isso e por que é tão importante. Eu comecei a minha vida profissional com 15 anos, numa escola de informática. E eu preciso te dizer que, antes de escolher a minha profissão, quando eu era criança, eu gostava muito de artes. Só que eu acreditei, que talvez você também tenha acreditado em algumas coisas, que trabalhar com artes, eu ia ficar pobre, ou eu não ia conseguir me sustentar. Falavam muito isso pra mim quando eu era criança. Então, na minha cabeça, eu pensava assim, tá, a arte então vai ser um hobby, eu não posso trabalhar com isso, porque senão eu vou passar fome, eu não vou conseguir me sustentar, eu não vou conseguir pagar minhas contas, então eu preciso escolher outra coisa. E eu fui fazer processamento de dados, então fui fazer lá a minha escolha profissional, foi processamento de dados, virei programadora, analista de sistemas, trabalhei muitos anos em grandes empresas, em escritório, em corporativismo, com isso. E aí eu descobri que por mais que eu ganhasse dinheiro, eu não gostava do que eu fazia não. Eu me sentia muito infeliz, eu me sentia muito tensa o tempo inteiro, eu sentia que eu tinha que me provar o tempo inteiro, eu sentia que era um ambiente muito racional, pragmático, diferente do ambiente colorido que eu queria que fosse, que eu imaginava aqui na minha cabeça. Imagina, alguém de arte quer trabalhar, de repente, em algo muito racional, pragmático, lógico, é desafiador. Bom, aí eu fiz a minha primeira transição. Eu falei, tá, então não quero trabalhar com isso. Com o que eu quero trabalhar? Aí eu fui fazer faculdade de desenho industrial e me tornei designer gráfico. Aí eu fui trabalhar, continuei trabalhando em grandes empresas, só que agora com cores, digamos assim. Foi muito bom, trabalhei durante muitos anos. E aí chegou um momento na minha carreira que eu refletia muito se eu queria continuar trabalhando como designer. Eu ficava me perguntando o que tinha mais pra mim, sabe? Só que entre você pensar e tomar uma decisão, no meu caso, digamos que tomar a decisão por mim, que já é um ponto também que a gente vai falar muito nesse canal. Eu fui mandada embora. E nesse momento de ser mandada embora, foi um momento pra mim, digamos que foi o segundo momento de transição. Porque eu me perguntei, será que eu quero continuar trabalhando com isso? Será que será que é essa realmente a minha missão, meu propósito? E aí eu fui fazer um caminho de descobrir os meus talentos. Na verdade, redescobrir. Fui entrar em contato com tudo que
estava aqui dentro, porque durante muitos anos eu fazia as coisas de uma forma meio mecânica. Eu não tinha muito tempo para ficar me descobrindo essa coisa de autoconhecimento. Não tinha muito isso. Assim. E aí eu fui entendendo que eu precisaria, talvez, desenvolver algumas coisinhas. Muitas coisas eu já estava habituado no ambiente corporativo. E aí, assim, quero empreender? Será que é fácil empreender? O que a gente precisa para empreender, para ter o próprio negócio? Bom, eu não sabia nada, nem parte técnica e nem muito essa parte mais comportamental. Entrar em contato comigo, com o que eu queria para mim, foi muito importante. Então, esse segundo momento de transição, quero empreender. E aí, eu, junto com a minha irmã, Fabiana, nós criamos a Naline Cosmética Natural, uma empresa que fazia batons naturais na época. E aí a gente começou a empreender. E meu Deus, quantos desafios! A gente percebeu juntas que a gente não sabia vender e a gente teve que aprender a vender, porque como que uma empresa se sustenta sem vendas? E a gente teve que aprender a lidar com a rejeição. Quando você está no ambiente corporativo, certos medos não são tão evidentes. Então, o medo de você oferecer algo e ninguém sentir vontade de comprar, das pessoas falarem mal do seu produto, do seu serviço. A gente ouvia muito essas coisas e a gente muitas vezes não sabia como lidar. E isso machucava a gente. A gente ficava triste, machucava a nossa autoestima. Gente, ninguém gosta do nosso produto. Ou ninguém, não, né? Algumas pessoas não gostam, falaram isso. Então, como que você pega esses feedbacks e de alguma forma entende quais são os construtivos, quais não são? Como que você se desenvolve, fala o que você gostaria de falar, como que você se comunica, como que você vende, se conecta com as pessoas. Como que é um processo de venda? Como que eu não sou invasivo? Como que eu falo quanto vale de verdade o meu produto, sem ficar dando desconto, depois ficar me sentindo mal. Tudo isso veio à tona com a empresa que a gente criou juntas. Só que uma coisa é quando você tá com uma outra pessoa, né? Você divide um pouco essa responsabilidade de fazer o negócio dar certo. Bom, na pandemia, a empresa fechou. A gente encerrou as atividades, nós paramos o que a gente estava fazendo, e aí a gente entendeu que, bom, agora cada uma vai seguir um caminho e o que eu quero fazer agora sozinha. Então eu já sei que empreender é algo que faz sentido para mim, porque eu gosto dessa liberdade, mas ao mesmo tempo preciso entender que essa liberdade ela também eu preciso ter algo para ter essa liberdade, eu preciso fazer algo para ter essa liberdade. Aí eu entendi também que durante a Naline, quando a gente tinha a Naline, a gente trabalhava muito, a gente fazia muito e não tinha tanto resultado. Então essa fazeção infinita, ela também gerava um sentimento muitas vezes de frustração. E a gente ficava constantemente cansada, não sabia muito equilibrar essa vida profissional com a vida pessoal. Então, foi minha quarta transição. Então, agora, o que eu quero pra mim? Então, enquanto Vanessa, o que o universo mostra pra mim? Eu já tinha algumas ferramentas nesse processo de me conhecer. Eu fiz psicologia transpessoal, a formação, me tornei terapeuta transpessoal. Aí eu fiz curso de mandala, eu fiz curso de coaching integrativo, eu fiz curso de negócios. Então eu comecei a juntar algumas ferramentas que durante o meu processo de me reconectar foram importantes e durante o processo de empreender, mesmo empreendendo numa área que era uma área da cosmética natural, por exemplo. Então eu comecei a juntar todas essas ferramentas e de repente me vi, uau, olha só, eu tenho tudo isso. Como que eu posso colaborar, contribuir com o mundo com essas ferramentas? E aí eu percebi que o maior desafio, principalmente quando a gente está num negócio ou quando a gente está numa transição,
até mesmo dentro de uma empresa, é a gente acreditar em certas coisas e acreditar que aquilo é uma verdade. E não ver outra forma de fazer que não seja aquela forma. Isso pra mim é algo muito triste, porque muitas vezes eu vejo mulheres incrivelmente determinadas e fortes acreditando que não conseguem certas coisas, que não podem, que não merecem. Então, quando eu fiz o Theta Healing, que foi uma ferramenta que pra mim acho que juntou tudo isso, eu entendi que a gente precisa limpar algumas coisas dentro de nós. Que foi um processo que eu fiz empreendendo, descobrindo o que me fazia me sentir rejeitada, abandonada, como que eu limpo mágoas e ressentimentos, memórias, para trazer à tona o meu potencial, para que eu não me sinta sempre tão vulnerável e sempre tão à mercê das coisas. Então, que eu assuma o meu papel como protagonista da minha vida e pare de ser vítima, né? De me sentir como vítima. Então, esse foi, para mim, um incrível fechamento de tudo que eu poderia, de alguma forma, contribuir. E tudo isso agora vai fazer parte desse canal. Todos esses temas, todas essas reflexões. É sobre isso que eu gostaria de conversar aqui com você. Não só sobre negócios, carreiras, sobre como fazer esses movimentos, mas também como que a gente cura esse lugar talvez tão sofrido e doído que o trabalho muitas vezes representa. Como que a gente alinha a missão da nossa vida com o dinheiro, mas também sem deixar de lado a nossa vida, cuidando da gente, cuidando das nossas emoções, cuidando um pouquinho do nosso corpo, sem a gente se abandonar, sem a gente se deixar de lado. Como que a gente entende a questão da valorização, a questão do reconhecimento, como que a gente entende tudo isso, como que a gente amarra todas essas pontas para que elas não fiquem soltas, para que a gente consiga entender que é possível sim fazer algo com sentido, com propósito, é possível sim a gente ganhar dinheiro e é possível sim ter uma vida equilibrada. A gente só precisa entender que algumas coisinhas a gente vai ter que mexer. A gente vai ter que mexer em algumas, talvez, dores, feridas, crenças limitantes, padrões limitantes, traumas, bloqueios. E a gente vai precisar entender que o trabalho é apenas uma área, que a gente pode ser muito mais do que o nosso trabalho, do que a nossa carreira, do que esse título que muitas vezes a gente carrega. É isso. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu espero que nesse espaço a gente possa conversar, a gente possa trocar ideias. E lembra, não se esqueça disso. Você já está no lugar certo, na hora certa. Sem ansiedade, sem pressa. Você já está no lugar certo, na hora certa. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.